Hoje a nossa entrevista é com o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer foi membro da Constituinte, professor de Direito Constitucional, que já há muitos anos, e vivenciou toda essa realidade e hoje, claro, vive a experiência singular de presidente da República, depois de ter sido também várias vezes presidente da Câmara dos Deputados. Nosso intuito, Michel, é conversar um pouco sobre os 30 anos da Constituição de 88. A gente tem chamado a atenção para o fato de que é o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana, né? Sem interrupções, sem golpes, sem intervenções militares. Mas é necessário, talvez, rememorar para aqueles que não viveram essa realidade, primeiro, a dureza e a realidade do processo constituinte. E depois fazer, talvez, um balanço naquela ideia do o que deu certo e o que deu errado. Olha, você sabe, Gilmar, eu até fico muito honrado com essa possibilidade de nós gravarmos este documentário, né? Porque é um fato a ser comemorado. Você acabou de dizer muito bem. Nós estamos tendo um período de 30 anos de normalidade institucional, significando que as instituições estão funcionando no nosso país. E se nós rememorarmos o histórico constitucional brasileiro, você tem toda a razão, você vê que em 1891, a primeira Constituição Republicana, a 1930, foi um período de muito tumulto institucional que deu, em 1930, gerando um início de um sistema mais centralizador, mais autoritário, que passou pela Constituição 34, 37 e foi até 45, quando em 46 se restabelece a normalidade, mas vai até 64. Né? E depois, novamente, 64 a 88. Então, tem razão, é um dos mais largos, é o mais largo e mais fértil período de tranquilidade, digamos, pelo menos institucional, na medida em que as instituições estão muito funcionando. Eu quero apenas recordar, foi até meu primeiro mandato como deputado federal. O primeiro mandato, é verdade. Meu primeiro mandato como deputado federal. Eu tinha sido procurador-geral do Estado e secretário da Segurança Pública do governador Montoro, e foi o governador Montoro que me incentivou até a vir para a eleição. Ele disse: ó, Temer, você é professor de Direito Constitucional, seria interessante você se candidatar a Constituinte. E foi assim que eu vim a Constituinte. Quando aqui cheguei, estava muito em pauta, Gilmar, a ideia de aproveitar um trabalho feito pelos notáveis, você se recorda, e realmente juristas chamada notáveis. Comissão Afonso Arinos. Afonso Arinos, não é? Que produziu um texto, mas logo em seguida era presidente da Constituinte já o deputado federal Ulisses Guimarães, e deliberou-se que tinha que ser uma Constituição nascida, digamos assim, das aspirações populares diretamente. E por isso o ideal, sem embargo de aproveitar um ou outro trecho daquela Comissão Afonso Arinos, o fato é que o texto deveria ser construído pelos próprios representantes, num instante em que não havia distinção entre senador e deputado, né? Esta é uma característica que deve ser... do processo constituinte. Né? Processo constituinte. Todos eram constituintes, significando que todos tinham o mesmo voto. Né? Não havia, digamos, uma votação na Câmara dos Deputados, uma votação na Câmara, mas todos eram iguais, todos eram constituintes. E foi assim que se abandonou, digamos, essa comissão, esse projeto da Comissão Afonso Arinos, e tudo começou a ser construído dentro da própria Assembleia Constituinte. E é uma experiência singular, né? Porque praticamente todas as constituições tiveram um projeto, né? Um projeto. Até a primeira imperial, né? Até a primeira imperial. Que acabou sendo outorgada porque sim. Dom Pedro I acabou fechando a Assembleia Constituinte. Né? Mas todas elas tinham um texto preliminar. Sim. E esta não. Esta nasceu das chamadas comissões temáticas. Eu me recordo que logo no início, né, criaram-se 8 comissões temáticas. Uma delas até era a comissão da tripartição do poder, da separação de poderes. Eu fiz parte dessa comissão, mas nesta comissão tinham subcomissões. A subcomissão do Executivo, do Legislativo e a subcomissão do Judiciário e Ministério Público. E eu fui precisamente para essa comissão, esta subcomissão do Judiciário e do Ministério Público. Não é? Não sei se devo continuar com esse histórico, sim, por favor. Mas logo depois, eu me recordo, cada subcomissão teve um relator final, uma redação para depois final, chegar a uma... para depois chegar à comissão de separação de poderes, onde mais uma vez houve uma conexão de todos os textos, para depois chegar àquilo que se chamou
uma comissão de sistematização. Sistematização, só depois. Na verdade, só depois, que era para sistematizar todos os textos das 8 comissões, porque cada qual das comissões tinham também suas subcomissões. E aí eu me recordo, deu-se um fenômeno interessante, porque havia uma certa prevalência de uma corrente na Constituinte que foi contestada por outra corrente. Vamos dizer que esta corrente contestatória era uma mais de natureza liberal, vamos dizer assim, né? Surgiu até um movimento chamado Centrão, não é? Que fez com que houve até uma paralisação dos trabalhos constituintes, num dado momento, para que o Centrão também pudesse propor emendas na comissão de sistematização. E daí deu-se prosseguimento com a comissão de sistematização, afinal, em seguida houve uma chamada comissão, eu participei dessa comissão de sistematização. Depois houve uma comissão de redação, não é? Poucos membros, eu tive o prazer também de participar dessa comissão, e até um filólogo, né, um professor de português, acabou dando lá uma revisão final, uma forma definitiva à Constituição, né? E ela foi, como o relator era o Bernardo Cabral, que tinha uma paciência extraordinária, ouvia todas as correntes, né? E realmente foi um momento de muita significação para a nacionalidade brasileira, porque nós saímos de um regime mais centralizador, pode-se dizer mais autoritário, né? E caminhávamos para uma democracia. E interessante até, eu costumo dizer uma coisa que é fruto muito deste sistema centralizador, de que saímos para entrar no sistema democrático. Veja que o Brasil não é apenas um Estado de direito ou um Estado democrático, é um Estado democrático de direito. Quer dizer, a ênfase que se deu à ideia de que você tem que cumprir rigorosamente aquilo que está na Constituição, se dá precisamente por essa expressão logo preambular, quando se diz que o Brasil é um Estado democrático de direito, ou seja, quase repete, uma coisa repete a outra, né? Sim. E foi muito saudada essa Constituição, porque, eu volto a dizer, naquele período, com o doutor Ulisses à frente, eu me lembro que nós trabalhávamos a semana toda e muitos fins de semana. E mesmo durante a semana, íamos até a madrugada, com o doutor Ulisses sempre dizendo lá da mesa, né? Vamos votar, vamos votar, vamos votar. Porque era preciso construir um texto todo, um esforço enorme. Fazer dentro de um tempo, né? De um tempo determinado, né? E acabou saindo um texto constitucional que, na época, até eu confesso, até se me permite dar uma opinião pessoal, na época eu fiquei um pouco, digamos, preocupado. E eu faço aqui um pequeno corte para dizer que eu pude ter a oportunidade de participar muito da Constituinte, porque os temas eram direito constitucional, portanto eu tinha a oportunidade de me manifestar muitas vezes. Contribuição, né? Contribuição, né? Mas no primeiro momento eu confesso que fiquei um pouco preocupado com a pormenorização daquilo que se colocava no texto constitucional. O detalhismo do texto, caráter analítico. Mas não era principiológico, né? E não sendo principiológico, sendo analítico como foi, pormenorizado como foi, você sabe que isso restringe muito a área discricionária do Legislativo e do Judiciário, não é? Porque o Legislativo, toda vez que quer modificar alguma questão... esbarra no próprio texto constitucional. No próprio texto constitucional. Daí porque hoje, eu penso que nós temos cerca de 98 emendas à Constituição e mais de 1000 projetos de emenda à Constituição. Ou seja, o legislador ordinário ficou com a sua capacidade produtiva como legislador ordinário muito, muito pequena, né? Muito pequena. E penso até que isto restringiu até um pouco a atuação do Judiciário, porque o Judiciário, nós sabemos, pelo menos é o exemplo norte-americano, né? Constituição em 1787, lá a Corte Suprema vai adaptando, né, as decisões de acordo com os princípios estabelecidos na Constituição. Evidentemente, nunca fugindo do texto constitucional, porque fugir do texto constitucional é desorganizar a sociedade. Você tem que rigorosamente cumprir o texto, mas como aquela Constituição americana é principiológica, a cada novas realidades sociais com o passar do tempo, a Corte Suprema também vai balizando, digamos assim, as suas decisões em função do tempo histórico, do momento histórico em que a decisão é produzida. Aqui nós temos mais dificuldade para isso. Né? Nós passamos nós tivemos aí já vários presidentes. Há pouco o presidente Fernando Henrique, eu acho que numa palestra em Portugal,
salvo engano foi no ano passado, dizia que nós temos um quadro de certa estabilidade institucional, mas de alguma instabilidade política. 4 presidentes eleitos, dos quais somente 2 terminaram o mandato. É verdade. E certamente isso conta um pouco uma história, né, de uma certa instabilidade. O impeachment, que em geral é aquele instrumento que é pensado, em princípio, até para não ser usado, né, no nosso caso, já foi usado até o fim em 2 casos. O que isso lhe diz? Olha, Gilmar, o impeachment no passado, até esta Constituição, era praticamente uma peça de museu. De museu, né? Realmente, como você disse, ele previsto, mas não para ser usado. Nesta fase, interessante, talvez seja um fenômeno de que as instituições estão funcionando, não é? Como você não tem a possibilidade de impedir a sequência de uma presidência que, enfim, politicamente não deu resultado, você vai se utilizar do impedimento constitucional. E como você lembrou, nesse período nós tivemos 2 impedimentos, né? 2 impedimentos. A única coisa que existe é curioso. Você sabe que eu assumi em função da Constituição. Eu fui eleito, claro, naturalmente, com a senhora ex-presidente, mas a minha assunção se deu por determinação constitucional. E é claro, nos Estados Unidos, por exemplo, se você disser que o vice-presidente não pode assumir, o americano fica corado. Sim. Aqui não, aqui há um impedimento, o vice-presidente assume, normalmente há uma certa oposição, em contraposição ao próprio texto constitucional, não é? E eu acho que isto até é interessante, ao invés de ser uma coisa negativa, porque muitas vezes é vista negativamente, ela pode ser considerada agora, nesse histórico constitucional desses 30 anos, como uma fórmula positiva. Porque se não deu certo um governo, a via constitucional é a via utilizável. Sim. E veja que não houve golpe de Estado, não houve nenhuma mobilização, digamos, de forças estranhas às forças políticas. Política, né? Não é? Foram as forças políticas pautadas pela força jurídica da Constituição que determinaram afastamentos nesse período. Eu acho que até é interessante, nós estamos tratando desse assunto, é um fator positivo do texto. Sim, mostra uma vitalidade da própria democracia. Né? Daí porque você dizia no começo que nós temos 30 anos de uma certa estabilidade institucional. O meu desejo é que daqui a... Mas não seria o caso, então, de nós pensarmos em discutir o próprio sistema de governo? Eu sei que na Constituinte você vivenciou também isso, né? O debate sobre presidencialismo e parlamentarismo, não é? E, de novo, essa questão se coloca, né? Especialmente nós vemos aí vários modelos, o semipresidencialismo bem sucedido na França inicialmente, né? Na situação específica de Gaulle, mas depois também mimetizado em outras instituições, como agora, por exemplo, Portugal, né? E, em suma. E nós também temos uma situação muito singular, graças a esse nosso modelo de eleição com critério proporcional, né? Em geral, os partidos conseguem eleger, aqueles que conseguem o melhor resultado, não conseguem eleger mais do que talvez 100 parlamentares, né? Portanto, aquele que integra a base do governo o integra de uma forma, vamos chamar assim, parcial ou fracionária, né? É verdade. E o governo precisa fazer uma ampla composição para ter, seja uma maioria absoluta para as leis, seja uma maioria constitucional para eventuais emendas constitucionais, que também, como a gente viu na primeira parte da sua exposição, são matérias hoje de governança, de governabilidade, né? Claro. Você sabe que eu hoje sou, penso eu como você, muito adepto da ideia do semipresidencialismo. Eu até confesso que pratiquei mais ou menos essa fórmula, porque o legislativo no Brasil sempre foi tido como uma espécie de apêndice do Poder Executivo. No meu governo, não. No meu governo, eu tenho dito, eu acredito, né, que o legislativo é parceiro do governo, ou seja, ele ajuda a governar. Eu dividi muito as questões de governo com o apoio do legislativo, ou seja, os avanços todos que nós tivemos no Brasil nesses 2 anos, e não foram poucos, eles resultaram de um diálogo muito acentuado entre o Executivo
e o Legislativo, né? Isto E reformas pode... importantes foram aprovadas, né? Sim, claro. Se me permite aqui, a reforma do teto dos gastos, a questão da modernização trabalhista, a reforma do ensino médio. Olha, eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez em 1997, portanto, há mais de 20 anos. Há 20 anos. E já se falava em reforma do ensino médio. Nunca se chegou a essa reforma. O que se falava é que o aluno não sabia português, não sabia falar, não sabia geografia, não sabia história, etc, etc. Matemática. Muito bem, matemática, né? Ora, quando nós chegamos ao poder, o Mendonça Filho, que era o ministro da Educação, me disse, olha, vamos fazer a reforma do ensino médio. Eu disse, olha, vamos fazer, mas por medida provisória, porque ela já foi debatida durante 20 anos. Se nós apresentarmos mais um projeto, será um ao lado de 20, 30 projetos que já tramitam pela Câmara e pelo Senado. Vamos fazer por medida provisória, evidentemente será um certo embate, mas foi um embate vitorioso, porque aprovada, convertida a medida provisória em lei, logo depois, eu me recordo, houve uma solenidade referente à educação lá no Palácio, e vieram todos os secretários de educação, e 96% mais ou menos era o índice que o Mendonça Filho me trazia, aprovava a reforma do ensino médio. A própria recuperação das estatais, né, foi uma coisa do nosso governo, né? E tudo isso acho que foi uma modificação muito sensível em tudo que acontecia no nosso país. A inflação, você veja a inflação de 10,28, portanto 2 dígitos, hoje menos de 3, não é? 3%, né? Eu tenho a impressão também que a gente ainda não conseguiu perceber o alcance dessa mudança da reforma trabalhista, né? Porque ao longo de anos se tentou fazer algum tipo de reforma, com muitos embates, né? E inclusive por parte do próprio judiciário trabalhista, né? Que resistiu muito. Então é muito interessante que essas reformas que foram gestadas ao longo dos anos, né? E que se vinha percebendo que a CLT, veja que a CLT tinha maior duração do que a própria Constituição, né? Quer dizer, 43, já remonta ao período varguista, né? E não se conseguia mudar, e se tornou um tanto quanto um ícone e tudo mais. Muitas legislações foram reformadas, mas esta não é? E está tendo uma ampla aceitação, né? A gente percebe que há uma mudança na economia em função desse novo quadro de segurança jurídica, né? Sim, você sabe que é interessante, tocando nesse assunto, né, que nestes últimos 5 meses, mais ou menos, nós tivemos cerca de 500 ou 600 mil carteiras de trabalho assinadas, mas tivemos a abertura de mais de 1.500.000 postos de trabalho. Postos de trabalho ou informais, emprego informal, ou então uma cabeleireira, um vendedor de hambúrguer. Sim, uma pequena assim, empresa. Pequena empresa, né? Ora, se tem pequena empresa ou pequeno serviço, é porque tem consumidor, não é? E, portanto, isso significa o quê? Significa que a economia está melhorando. Até um fato curioso, Gilmar, nestes meses últimos, né, você veja, em janeiro, por exemplo, nós tivemos 79 mil carteiras assinadas. Em fevereiro, 69 mil, em março, 59 mil, uma coisa assim. E, ao mesmo tempo, é interessante, estes dados são positivos, mas o IBGE faz uma outra espécie de levantamento, que é a procura do emprego. E quando é que a pessoa vai procurar o emprego? É quando ele está alentado, quando a economia melhora. Quando a economia melhora, ele vai procurar emprego. Quando ele está desalentado, a economia está mal, ele não procura emprego. Não aparece no índice. Quando ele começa a procurar emprego, e por enquanto não há emprego para todos, e ele não encontra emprego, isto aumenta a margem do chamado daqueles que procuram emprego e não conseguem. É uma coisa curiosa isso. Então, mas de qualquer maneira, veja, é um fato positivo o fato da procura do emprego, porque significa que a economia está melhorando. E tudo isso, convenhamos, debaixo de uma ordem jurídica muito prestigiada pelo governo, né? E se nós quisermos voltar ao tema do semipresidencialismo, eu acho que se nós pudéssemos, num futuro próximo, estabelecer um sistema semipresidencialista, você não teria aquilo que nós acabamos de comentar, quando você faz um chamado presidencialismo de coalizão, você traz um partido, às vezes o partido de 50 deputados, mas tem 15 lá que votam contra o governo, sem embargo do compromisso partidário. Já num semipresidencialismo, porque há uma divisão, portanto, o governo, uma parte do governo vai para o legislativo, se você tem uma coalizão no semipresidencialismo, ela é muito mais sólida do que a coalizão que se dá
no presidencialismo puro. Não é? E eu acho que nós poderíamos caminhar para isso, talvez daqui a pouco seja o momento, nós podemos levar adiante essa matéria, que eu sei que foi muito estudada por você e igualmente por mim. Né? Em alguns países chega-se a falar, Michel, até mesmo num contrato de coalizão, em que os compromissos básicos são solenemente firmados pelos partidos. Não é? Aliás, uma coisa curiosa, Gilmar, você sabe que aqui no Brasil não é incomum, ao longo do tempo, que nas campanhas eleitorais as pessoas apresentem um programa de governo que depois não cumprem. Até esquecem, não se comenta mais programa de governo. No nosso caso, interessante, um pouco antes, nós tínhamos lançado um documento chamado Ponte para o Futuro, onde nós propunhamos uma série de medidas, né? Desde essas reformas que nós acabamos de mencionar, como também a reforma da Previdência, que lamentavelmente ainda não foi feita, mas indispensavelmente será feita no futuro próximo, não é? Pois muito bem, nós lançamos esse documento e logo depois, ou tempos depois, aconteceu um impedimento e eu assumi. E acho que pela primeira vez, vou dizer a você, colocando toda a modéstia de lado, né? Mas acho que pela primeira vez alguém chega ao governo e aplica um programa de governo que havia lançado pelo meu partido. Não é? É verdade. Que é uma coisa importante. Isso que você está dizendo de um pacto governativo é um pacto em cima de projetos e não em cima de pessoas ou de partidos. Por isso que o semipresidencialismo talvez fosse um caminho muito natural a esta altura. Eu creio que a Constituinte, em certa medida, foi sábia, porque ela conseguiu amalgamar, né, os princípios de Estado liberal com os princípios do Estado social. Então você pega teses, só para exemplificar, como a iniciativa privada, como o direito à propriedade, são teses do Estado liberal. Mas o direito à alimentação, o direito à moradia, até um capítulo todo dos direitos sociais, são do chamado Estado Social, do direito social. Não é? E esta mistura que se fez foi muito útil, porque a iniciativa privada tem sido muito prestigiada, especialmente do nosso governo, até por meio de concessões, privatizações. Né? Nós estamos seguindo rigorosamente os parâmetros constitucionais. De outro lado, nós estamos incentivando programas que surgiram no passado e que nós tivemos, digamos assim, a competência de não eliminá-los, porque aqui no Brasil é assim, quando o governo assume, ele quer destruir os programas anteriores. Mas eu falei no direito à alimentação, direito à moradia, que geraram, talvez até instintivamente, o Minha Casa Minha Vida, que é moradia para os mais pobres, a alimentação, o Bolsa Família, né? E nós mantivemos esses projetos, até ampliando-os substancialmente. Então veja que essa ligação entre os direitos sociais e os direitos liberais deram muito resultado no texto constitucional. Agora, o que é preciso, eu insisto nesse tema, né? Naturalmente legalista que sou, é cumprir rigorosamente a Constituição Federal. Eu acho que toda vez que nós tentamos, que nós buscamos um caminho que não seja o caminho da Constituição, ao fundamento de que há valores outros, etc., eu já disse no começo, eu digo, nós desorganizamos a sociedade. Eu acho que a Constituição de 88, ela pode comportar ainda modificações, mas de vez em quando se fala em uma constituinte, etc., e a constituinte é o rompimento, é a ruptura com a ordem constituída, não é? E como disse o ministro Gilmar, nós estamos vivendo 30 anos de certa, embora com muita agitação política, é interessante, mas de certa tranquilidade quanto ao funcionamento das instituições. Se nós pudermos mantê-la, não é? Tal como está, aplicá-la rigorosamente, quem sabe daqui a 200 anos nós estamos aqui dizendo viva a Constituição de 88. Né? Eu acho que eram essas as questões que queríamos discutir com o presidente Michel Temer. Acho que é uma contribuição à sua vivência como constituinte, que agora experimenta essa vivência institucional na presidência da República, no momento que estamos prestes a celebrar, em 5 de outubro, 30 anos da Constituição de 1988, fazendo um pouco esse balanço dessa nossa vivência e experiência institucional. Muito obrigado, presidente, por essa contribuição e por esse diálogo. A gente precisa contar para os jovens aí que não viveram essa realidade, né, toda essa luta, a importância do processo constituinte, né, e toda essa construção até aqui. Eu aqui agradeço, Gilmar, a possibilidade de prestar essa modestíssima
contribuição. Aliás, como ela tem 30 anos, talvez muitos dos alunos que fazem hoje a faculdade de Direito não haviam nascido nesse período. Vale a pena. É um documentário extremamente útil. Muito obrigado. Eu que agradeço.